A formação das legiões romanas. Estas formações tiveram seus primórdios quando a cidade de Roma ainda era muito modesta, praticamente aos moldes tribais, inclusive enfrentando constantemente os povos vizinhos aos seus territórios, como os samnitas e etruscos, entre outros. De início, todo romano livre e do sexo masculino tinha a obrigação de servir como voluntários nas defesas da cidade, quando necessário. Porém, passado o perigo, voltava-se às atividades do cotidiano. Daí o fato de o romano, num primeiro momento, ser civis milis, ou seja, cidadão e soldado. No entanto, seguindo este modelo, acabavam por carecer de profissionalismo no campo militar. Todavia, com o passar do tempo e, consequentemente, com a expansão dos seus domínios, trouxeram inúmeras mudanças na forma como Roma organizava os seus exércitos, que passaram não mais a ser obrigatório o serviço militar, mas sim mediante um pagamento aos seus integrantes. Inclusive, devido à boa remuneração em relação aos outros trabalhos, a procura era garantida. Uma legião podia ter até 6.000 guerreiros, que eram divididas em 10 unidades menores, denominadas de cortes. Estas, por sua vez, eram formadas por 5 a 8 centúrias, que eram divisões com 80 a 100 homens, comandadas pelos centuriões. Após o século I d.C., quando o exército já estava no auge das tecnologias da época, cada legião era acompanhada não apenas dos efetivos de soldados, mas também de várias máquinas utilizadas não só contra outros exércitos, mas no cerco a cidades fortificadas. Máquinas estas como, por exemplo, balistas, catapultas, arietes e torres de assédio. Ainda no período republicano, foram implantadas reformas atribuídas a Marco Fúrio Camilo, onde os legionários propriamente ditos compunham a infantaria pesada, que era formada exclusivamente de cidadãos romanos, onde as cortes foram distribuídas em 3 fileiras, sendo a primeira constituídas pelos mais jovens e inexperientes, denominados de astados, formando uma primeira linha. Logo em seguida vinham os príncipes ou homens de idade intermediária. E por fim, na terceira fileira, vinham os triaios, sendo constituídas pelos veteranos, que só entravam em ação caso as outras duas falhassem ou precisassem de reforços. A infantaria pesada, isto é, os legionários, eram auxiliados pela infantaria ligeira ou velites, que eram abrangidas por cidadãos não romanos e de pouco poder aquisitivo, pois quase não usavam proteção corporal, como armaduras, fazendo ataques rápidos e retrocedendo através das fileiras dos legionários, que abriam corredores para sua passagem. Existiam ainda outras tropas que ajudavam as legiões, como era o caso da Ordem Equestre, ou cavalaria, que auxiliavam nos flancos da formação das cortes, e eram formadas geralmente por integrantes dos povos conquistados. Para completar toda essa máquina de guerra, havia ainda as tropas compostas por soldados mercenários, como arqueiros e fundibulários, que eram guerreiros que manipulavam a funda. No período imperial de Roma, o exército era, em sua maioria, constituído por guerreiros provenientes das províncias conquistadas, mesmo se de uma forma teórica todos os cidadãos estivessem sujeitos ao serviço militar. No entanto, foi nesse período que estabeleceu-se entre as legiões distinções de acordo com o local em que estavam sediadas, tendo, por exemplo, as palatinas, que ficavam próximas ao imperador, as riparienses, que se encontravam nas regiões limítrofes do império, enquanto que as comitatenses ficavam estacionadas no seu interior. Quanto à hierarquia no comando das legiões, temos numa escala ascendente a seguinte organização:
Começavam com o legionário, logo em seguida vinha o decano, que comandava 10 legionários, ou uma decúria. Depois vinha o centurião, que comandava 10 decanos, ou uma centúria. Na sequência tínhamos o tribuno, que tinha ao seu dispor 4 ou 5 centuriões, formando uma corte. E por fim, o legado, que era o equivalente a um general, onde chefiavam 10 tribunos, prestando contas ao alto escalão político, que na época da República tínhamos os cônsules e durante o Império os comandantes gerais. Já em relação ao armamento de um legionário, podemos identificar o elmo, feito de bronze, ou a galea, que era uma espécie de capacete, feito a princípio de couro e posteriormente de metal. Temos também a lorica, esta uma couraça feita para proteger a parte superior do corpo, sendo constituída de couro e metal. O scutum, ou escudo, o gládio, que era uma espada curta, com ambos os gumes feitos para cortar, e era usada por todo legionário. Portavam também o pilo, um tipo de lança feita com uma parte em madeira, outra em ferro, feita para arremessar no inimigo, onde tais equipamentos eram para ser usados tanto na proteção quanto no ataque. O exército romano também institucionalizou o uso da engenharia em suas campanhas, principalmente no período imperial, com a construção de estradas, pontes, aquedutos, abrindo caminho para a edificação de cidades e, consequentemente, a difusão da cultura romana mundo afora.